Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Chamo-me Jonas Enoque Macanda e o trabalho tem como tema documentos comerciais. Antes de começar com o tema, irei mostrar a estrutura do trabalho. O trabalho tem como estrutura a introdução, objetivos gerais e específicos, definições de documentos comerciais, importância dos documentos comerciais, os documentos comerciais em si, os tipos de documentos comerciais, definições de cada documento comercial, estrutura de cada documento comercial e, por fim, os incotermos. Primeiramente, vamos iniciar com os documentos comerciais, a introdução. O presente trabalho irá identificar os documentos comerciais utilizados pelas organizações em Moçambique. Ao longo desse trabalho, será apresentados os documentos comerciais mais importantes ou mais utilizados e explicar quando deve ser utilizado e preenchido cada um, com um exemplo prático. Então, o objetivo geral desse trabalho é explicar a importância dos documentos comerciais numa organização e temos como objetivos específicos identificar os principais documentos comerciais e explicar como cada documento funciona com exemplos práticos. Agora vamos iniciar com a definição dos documentos comerciais. Os documentos comerciais, eles são registros físicos ou digitais que comprovam formalmente transações econômicas como compras, vendas, pagamentos e serviços, servindo de base para escrituração e garantindo a segurança jurídica. Qual seria a importância dos documentos comerciais? Os documentos comerciais, eles são cruciais para formalizar e registrar e dar validade jurídica às transações econômicas de uma organização, garantindo a transparência, segurança jurídica e eficiência contábil. Agora irei falar dos documentos comerciais. Existem vários documentos comerciais utilizados nas organizações, nomeadamente a fatura, o recibo, fatura-recibo, nota de encomenda, guia de remessa, nota de entrega, nota de débito, nota de crédito, cheque e letra. Nesse trabalho, eu irei explicar como é que funciona e como é que é preenchido a guia de remessa, a nota de encomenda, primeiramente, guia de remessa, fatura, nota de débito, nota de crédito, cheque e recibo. Mas antes de falar disso, primeiramente irei falar dos tipos de documentos comerciais. Existem dois tipos de documentos comerciais: os documentos comerciais internos e os documentos comerciais externos. Os documentos comerciais internos são aqueles que são utilizados dentro da empresa, como por exemplo requisições, notas internas, relatórios. E os documentos externos são aqueles que são trocados com clientes, fornecedores ou bancos, como faturas, recibos, guia de remessa e cheque, que são os documentos que irei apresentar ao decorrer desse trabalho. Agora vamos definir cada documento comercial. Primeiramente tem a fatura. A fatura é o documento comercial que comprova a venda de bens ou serviços, indicando valores, impostos e dados do vendedor e do comprador. Essa fatura, ele é entregue ou ele é emitido pelo fornecedor. Ele emite essa fatura após o comprador ele emitir uma nota de encomenda e após o produto ser entregue ao comprador. Após esse produto ser entregue ao comprador, então o fornecedor ele irá emitir a fatura contendo lá o valor total em que o comprador deve pagar. Após isso tem o recibo que é o documento que comprova que um determinado valor foi pago, e esse documento também é emitido pelo fornecedor. Isso significa que após o comprador ele pagar toda a dívida que tem com o fornecedor ele irá emitir o recibo mostrando que a mercadoria ela já foi paga totalmente. E também tem a fatura-recibo. A fatura-recibo é um documento único que comprova a venda e o pagamento imediato da mesma. Existem ocasiões em que o comprador ele pode fazer a compra da mercadoria e pagar ao mesmo tempo. Então, em vez de o fornecedor ele emitir uma fatura e depois emitir uma fatura-recibo, ele acaba juntando isso e faz uma fatura-recibo, que é o documento que irá emitir essas duas situações ao mesmo tempo.
Após isso, tem a nota de encomenda, que é o primeiro documento a ser emitido numa transação comercial entre fornecedor e comprador. Então, o que seria a nota de encomenda? A nota de encomenda é um documento que é emitido pelo comprador para solicitar oficialmente bens ou serviços ao vendedor. O que significa? Que o comprador, quando ele quer adquirir um produto, ele faz uma nota de encomenda, em que nessa nota de encomenda irá estar ali toda a mercadoria que ele pretende adquirir do fornecedor. Então ele emite essa nota de encomenda e depois entrega para o fornecedor, para ele verificar tudo que o comprador quer. Após isso tem a guia de remessa, que será o segundo documento. E é esse documento que irá acompanhar a mercadoria do fornecedor para o comprador. O que isso significa? Que após o comprador ele entregar a nota de encomenda ao fornecedor e o fornecedor verificar todas as mercadorias que ele quer, então nessa parte de entrega do produto para o comprador, o fornecedor ele irá acompanhar essa mercadoria com a guia de remessa, como diz aqui na definição, que é o documento que acompanha a mercadoria durante o transporte, comprovando a sua saída do armazém. E o que seria a nota de entrega? A nota de entrega é o documento que confirma a entrega da mercadoria ao cliente. Então, após a guia de remessa acompanhar o fornecedor desde a saída do armazém até ao comprador, depois lá, ao chegar, ali terá o fornecedor, ele irá emitir uma nota de entrega, e nessa nota de entrega ele, após o cliente assinar, isso significa que toda a mercadoria que foi entregue, ou toda a mercadoria foi totalmente verificada, então o comprador irá assinar mostrando que a mercadoria já chegou na empresa. Após isso tem a nota de débito. A nota de débito é um documento que é utilizado para aumentar o valor de uma fatura já emitida. Bem, o que seria isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós já compramos um produto que vale 150 mil, mas só que o fornecedor, ao emitir a fatura, ele esqueceu de colocar os 50 mil desse produto. Então, ao invés de ele fazer de novo uma fatura, ele emite uma nota de débito, em que lá ele irá introduzir esses 50 mil em que ele esqueceu de colocar na fatura. Também existem outras ocasiões, além da ocasião de ele esquecer, que é o erro da fatura, pode ser por custos adicionais, que pode ser logística, entre outros. E a nota de crédito é o inverso da nota de débito. A nota de crédito é um documento que é utilizado para reduzir ou anular o valor de uma fatura já emitida. Usando o mesmo exemplo de comprar um produto de 150 mil, eu posso dizer que esse produto ele está 100 mil, mas só que o fornecedor ele colocou na fatura que está 150 mil. Isso foi um erro. Então, ele irá emitir uma nota de crédito, diminuindo esse valor de 50 mil meticais a mais. Então, isso aí foi uma ocasião de erro de fatura. Então, também existem ocasiões de diminuição por desconto, de desconto do produto. E existe também o cheque, que é o documento bancário que dá a ordem ao banco para pagar uma determinada quantia ao beneficiário. E esse documento ele é emitido pelo cliente quando ele decide pagar a mercadoria via cheque ou via banco. Agora vamos entrar no caso prático. A Comércio Limpopo LDA Maputo solicitou a Missome Comércios LDA Nampula em 8 de 3 de 3 um fornecimento em 30 dias das seguintes mercadorias: 12.300 kg de amendoim, a HP37, que é essa referência, e diz que cada está 8 contos. 16.800 kg de arroz RAM, esse Rama 12 é a referência, cada 11 contos. 1.200 metros de tecido, cada 30 contos. 5.600 kg de açúcar, cada 12.500. Em 20 de 3 a mercadoria foi expedida por via marítima
guia número 160/03, com um fornecimento parcial de 960 metros de tecido por ruptura de estoque. A recepção ela foi confirmada em 2/4/3 com o documento número 635. E em 10/4/3 foi emitida a fatura número 366/03 FOB Nacala, incluindo transporte, armazém, estiva, frete, seguros, descontos comerciais que é 3% mais 2%, desconto de qualidade de açúcar que é 2% e IVA de 7%. Posteriormente, teve uma nota de débito, número 2303, por despesas de carregamento e sacos vazios, e nota de crédito, número 1603, por desconto adicional de 5%. Pagamento parcial por cheque em 6/5/3, com recibo número 898/03. Regulações do saldo por letra 60 dias aceite, avalizada e endossada. Então, pretende-se identificar os documentos comerciais e 2. Preencher os documentos. Então, iremos passar para o primeiro documento, que seria a nota de encomenda. Como eu já disse anteriormente, a nota de encomenda é um documento que é emitido pelo comprador quando ele pretende adquirir mercadoria ou um produto do fornecedor. Então, o que apresenta o documento nota de encomenda? Aqui, primeiramente, ela apresenta a nota de encomenda número 366, que é o título e o número, a data em que foi emitida e o lugar em que foi emitido. E no retângulo, aqui é apresentado o nome do comprador, que é o Comércios Limpopo LDA Avenida. E aqui, do lado superior direito, ali apresenta o nome do fornecedor, que será o Unison Comércios LDA, Rua das Flores, número 647. A nota de encomenda também apresenta condições de entrega. Aqui diz que será entregue em Maputo, com prazo de 30 dias. Quanto ao retângulo, aqui não, na tabela. Na tabela, ali é que onde serão apresentados os produtos, a quantidade e as unidades, as descrições e o valor. Então, aqui tem como quantidade de cada produto que quer se adquirir, que são 12.300 kg de amendoim, 16.000 kg de arroz, 1.200 de tecido, 5.600 kg de açúcar. Então, quer dizer que o comprador ele emitiu esse documento, e esse documento aqui será repassado para o fornecedor, com as quantidades, a referência e o preço. Então, após ser emitido e ser entregue, passamos para a guia de remessa. Que a guia de remessa, esse aqui é aquele que irá acompanhar a mercadoria desde o armazém do fornecedor para o comprador. Então, aqui tem também o título, que é o guia de remessa, com o número 160/03, o local e a data em que foi emitido o documento, e no retângulo tem o nome do fornecedor. Agora aqui fica o nome do fornecedor. E do lado fica o nome do comprador, que é Comércio Limpopo, LDA. Agora aqui, nesse quadro, aqui apresenta-se todos os produtos em que estão a sair do armazém para ir para o comprador. Aqui podemos notar que houve uma diferença. Aqui no tecido, o fornecedor não conseguiu entregar o que foi nesse estado. Então, aqui ele vai mostrar realmente o que saiu do armazém para o comprador, que são 12.300 kg de amendoim, que manteve, 16.000 kg de arroz, que manteve, mas o tecido ele não conseguiu entregar, ele conseguiu entregar ou vai entregar somente 960 metros de tecido. E por fim, tem o 3.600 kg de 5.600 kg de açúcar, com os seus devidos preços e valor total. E por baixo, aqui tem a assinatura da empresa ou do fornecedor. E aqui onde a escritura recebemos a mercadoria, essa parte aqui é entregue ao comprador. Então, após a guia de remessa chegar à empresa do comprador,
Então, o comprador ele irá verificar, fazer uma verificação para ver se todos os produtos realmente chegaram ao armazém não sem falta. Então, após ele verificar isso, aqui embaixo o comprador ele irá assinar, dizendo sim, nós recebemos todos os produtos. E agora tem a fatura. Então, o comprador ele já assinou, dizendo que ele já recebeu todos os produtos. Então, depois o fornecedor ele irá emitir a fatura, em que lá irá introduzir todos os valores, incluindo os impostos em que o comprador deve pagar. Aqui irá apresentar o valor total em que o comprador deve pagar. Então, aqui também tem um título, que é a fatura número 2. E no primeiro retângulo tem o nome do fornecedor, que é o Some Comércio LDA. E no segundo tem o nome do comprador, que é o Comércios Limpopo LDA. Então, aqui nesse... e também tem o local e a data de emissão do documento. E por baixo tem a tabela em que será apresentado também as quantidades dos produtos, as descrições, referências, o preço unitário e o preço total. E incluindo também irá apresentar agora o valor total também com o IVA agora. Irá apresentar com o IVA. Agora iremos entrar na nota de débito e nota de crédito. A nota de débito é um documento que apresenta ali o valor do aumento que pode acontecer por erro de fatura, por ter esquecido de introduzir um valor ou por custos adicionais. Aqui nesse caso são por custos adicionais. Então aqui apresenta primeiro o nome do documento, o título que é nota de débito, número 2407. No retângulo apresenta o nome do fornecedor e no lado direito apresenta o nome do comprador. Então aqui na tabela irá apresentar a razão desse custo adicional, que aqui seria por despesas de descarregamento e Nacala, que teve um aumento de 12.350. E também o fornecedor ele emitiu uma nota de crédito, que seria uma diminuição do valor colocado na fatura. Aqui apresenta a nota de crédito número 1603 e no retângulo apresenta o nome do fornecedor e no lado direito apresenta o nome do comprador. E aqui na tabela irá apresentar a razão da diminuição desse valor da fatura. Aqui a razão é o desconto de 3% dos produtos tributáveis, e depois irá colocar o valor total. E por fim terá os cheques e recibos. O cheque tem como elementos o banco emissor, o nome do banco emissor, o número de série de cheque, a data e o local da emissão, e também irá apresentar o valor em que pretendem colocar, que vai ser em números e por extenso. E depois terá o nome do ordenante, o beneficiário e por fim a assinatura do ordenante. E no recibo, que esse é o documento que é entregue, que é emitido pelo fornecedor após o pagamento da fatura do comprador, tem como elementos o número do recibo, a referência da fatura, o valor que foi recebido, o emitente ou a pessoa que emitiu, o destinatário, a data e o local e por fim a assinatura e o carimbo. Agora iremos falar sobre os Incoterms. Primeiramente devemos definir o que são Incoterms. Incoterms, que é International Commercial Terms, são regras internacionais que definem as responsabilidades do vendedor e do comprador numa operação de comércio internacional. Nesse trabalho, eu irei apresentar 3 Incoterms, que são o FOB, que é Free On Board, o CIF, que é Cost, Insurance and Freight, e por fim o FAS, que é o Free Alongside Ship. E é de notar que esses documentos aqui são utilizados para comércios marítimos. Então, primeiramente, irei falar do FOB, que é o Free On Board. Aqui, o vendedor entrega a mercadoria a bordo do navio, no porto de embarque. A partir daí, os riscos e os custos passam
para o comprador. O comprador paga o frete marítimo e o seguro. O que significa? Isso significa que o vendedor ele só tem responsabilidade desde o armazém, ou da sua empresa, do armazém, até o produto chegar ao navio. Após o produto ele chegar no porto e entrar no navio, todas as responsabilidades, todos os riscos e custos, tudo isso irá passar para o comprador. Quanto ao CIF, que é o Cost, Insurance and Freight, o vendedor paga o custo de mercadoria, o frete seguro até ao porto de destino. O risco transfere-se para o comprador quando a mercadoria é colocada a bordo do navio no porto de origem. O comprador trata do desembaraço na importação. O que significa? Isso significa que o vendedor ele tem responsabilidade desde o armazém ao porto e até ao porto de destino. Isso significa que desde o porto do seu país, vou dizer que eu compro um produto, um carro do Japão, então quer dizer que o vendedor, ou a empresa que eu comprei o produto, ele tem responsabilidade desde lá o Japão, o produto, a mercadoria entrar no navio do Japão até ao porto de Maputo. Após chegar ao porto de Maputo, sem tirar o produto do navio, o vendedor ele já não tem responsabilidade. Quem irá fazer desembaraço dessa mercadoria somos nós, os compradores. Então quer dizer que nós é que temos a responsabilidade de tirar o produto do navio. E por fim tem um FAS, que é o Free Alongside Ship. O vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio, no porto de embarque, cais ou barcaça. A partir desse ponto, os riscos e os custos passam para o comprador. O comprador é responsável pelo carregamento do navio, frete, seguro e importação, usando apenas no transporte marítimo fluvial comum para cargas e granel. Então, nesse Incoterm, o vendedor ele só tem responsabilidade da mercadoria desde o armazém da sua empresa até o porto sem colocar o produto ou a mercadoria no navio. Então quer dizer que para o carregamento da mercadoria para o navio, toda essa responsabilidade será feita por nós compradores. Então se eu compro um produto do Japão, um carro, então quer dizer que o comprador e o vendedor ele só terá a responsabilidade dali da sua empresa até ao porto sem colocar a mercadoria no navio. Então eu terei a responsabilidade de pagar o frete, pagar todos os custos, o seguro, importação, tudo, o desembaraço do produto, aí quando chegar no porto, todos os custos eles serão imputidos em mim. Então é basicamente isso quanto aos hipotermos. Então, esse foi o trabalho do centro. Obrigado por me escutar. Neste trabalho eu apresentei todos os documentos comerciais e coloquei um exemplo prático para apresentar como é que é feito cada documento comercial e quem emite cada documento. E também falei dos Incoterms, especificamente daqueles que são mais direcionados para o comércio marítimo, e dei um exemplo prático para melhor entendimento. Espero que tenham entendido. Obrigado.